Podemos orar então? Vamos nos ajoelhar? Todos aqueles que têm pedidos de oração no coração, levante a sua mão. Enquanto estamos orando, levante a sua mão. Pai querido que estás nos céus, estamos aqui para dar glória ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que tudo pode. É o Deus que responde às orações. Orações pequenas e grandes. Problemas pequenos e grandes, quase impossíveis. O Senhor responde, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é todo-poderoso e nós somos teus filhos, resgatados, comprados pelo sangue de Jesus. Como filhos de Deus estamos aqui te adorando e agradecendo, porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Te agradecemos pelas doações que estão ajudando a realizar este sonho, este centro comunitário Vida. Te agradecemos pelos milagres operados na vida dos teus filhos, pelas curas operadas na vida dos teus filhos, pela resposta às orações dos teus filhos. A ti toda a glória, a ti todo o louvor. Agora responda lá do céu os pedidos destes que estão com a mão levantada. Os que estão com a mão levantada estão demonstrando que têm pedidos no coração. Responde-os, Pai. Registra esses pedidos no teu livro e responde dando bênçãos e derramando o Espírito Santo sobre cada um de nós. É em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém, Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 24. Esta é uma série que eu estou fazendo com vocês. Sábado nós fizemos o primeiro sermão sobre Mateus 24. E hoje é o segundo sermão sobre Mateus 24. O mundo hoje está celebrando o Natal. O mundo hoje está celebrando o nascimento de Jesus. A primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus foi quando ele nasceu da Virgem Maria. Ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Ninguém sabe o dia que Jesus nasceu. Todos os teólogos, todos entendem que o nascimento de Jesus ocorreu no final de setembro ou início de outubro. Final de setembro ou início de outubro. Mas não foi definitivamente em dezembro. Escolheram aleatoriamente esta data de 25 de dezembro no quarto século. No quarto século, Constantino, o imperador de Roma, escolheu esta data, 25 de dezembro, porque era uma data festiva para ele que adorava o sol. O nascimento do sol, chamado Tammuz, ocorreu no dia 25 de dezembro. E então o imperador Constantino escolheu 25 de dezembro para ser o nascimento de Jesus, porque ele se proclamou cristão e ele estava homenageando o mesmo Deus que ele adorava no romanismo, que ele era imperador do Império Romano. Mas, queridos, o importante não é a data, o importante é que Jesus nasceu. E o importante é que você ama Jesus. O importante é que você está permitindo que Jesus nasça no seu coração. Mais importante do que Jesus ter nascido no mundo, mais importante é Jesus nascer na sua vida. Todos os dias é dia de Jesus nascer na sua vida. O Zequinha está aqui pela primeira vez. Você é bem-vindo, viu? Ele também está abrindo o coração dele para Jesus. Queridos, a primeira vinda de Jesus foi há 2000 anos atrás. Mas nós estamos agora falando da segunda vinda de Jesus. É a mais importante de todas, a segunda vinda de Jesus. De que adiantaria Jesus ter vindo e morrer por nós, se ele nunca mais voltasse nos buscar? Se não tivéssemos a esperança de que ele voltaria para nos levar para o céu? É como Jesus compra almas preciosas com seu próprio sangue,
e não resgata estas almas, não leva-as para o céu. Ou seja, não teria valor nenhum se não tivéssemos a bendita esperança de um dia ir para o céu com Jesus. Portanto, a segunda vinda de Jesus é a bendita esperança de todos os cristãos. Abra sua Bíblia, então, em Mateus capítulo 24, nós lemos, então, o verso 32. Verso 32. Mateus capítulo 24. E o verso 32. Aprendam a parábola da figueira. Presta atenção. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Quando começa a brotar as folhas, a brotar as flores, você sabe que o verão está próximo. E aqui diz o verso 33. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas acontecerem, vocês sabem que o tempo está próximo, às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus aqui fez uma comparação entre a figueira, quando brota e aparecem as folhas, é sinal de que o verão está chegando. E Jesus diz assim: quando vocês verem todos os sinais que eu mencionei acontecendo, vocês sabem que a minha segunda vinda está próxima. Quais são os sinais que Jesus mencionou? Terremotos, está no capítulo 24, não é? É o capítulo 24 que menciona os sinais da volta de Jesus. Você pode ver aí o capítulo 24 e o verso 7. Capítulo 24, verso 7. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém todas estas coisas são o princípio das dores. Tem os sinais da breve volta de Jesus. E aqui Jesus diz, no capítulo 24, verso 29, fala que haverá tribulação, perseguição ao povo de Deus. Verso 29, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol vai escurecer, a lua não dará sua luz, a claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Estes sinais vão acontecer antes da volta de Jesus. Quando estes sinais acontecerem, vocês sabem que está muito próximo a segunda vinda de Jesus. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Cristo não virá antes que haja o quê? Aqui diz, um período de tribulação. E o que mais? Escurecimento do sol. E o que mais? Da lua. E a queda das estrelas. E os céus serão abalados. Então não é só terremoto, não é só fome, não é somente guerra. Tem estes sinais aqui. E estes sinais, ao acontecerem, estarão anunciando que Jesus está voltando. Por isso Jesus disse aqui na parábola da figueira, agora vai fazer mais sentido. Agora a parábola da figueira, verso 32, faz mais sentido. Leia de novo o verso 32. Aprendam a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, que todas estas coisas? Sinal no sol, na lua, nas estrelas, guerra, peste, terremotos, vocês sabem que o tempo da volta de Jesus chegou. E aqui diz o verso 34, em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Isto significa que os que assistirem esta tribulação, este sinal no sol, na lua, nas estrelas, eles também assistirão à volta de Jesus. Porque aqui está dizendo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E Jesus diz, você pode confiar nas minhas palavras. Verso 35, passará o céu e a terra,
porém as minhas palavras não passarão. Você pode confiar nas palavras de Jesus. Ele vai voltar. Verso 36, daquele dia e hora ninguém sabe. Verso 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Não marcamos o dia e a hora, mas nós sabemos o tempo da volta de Jesus. O tempo é este que você está vivendo, porque o mundo está em guerra, em pestes, em pandemia, em mortes. O amor se esfriou. Pela multiplicação do pecado, o amor se esfriou no coração das pessoas. Agora vejam o verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias que antecedem a volta de Jesus. Como é que foi nos dias de Noé? Como é que viviam nos dias de Noé? Verso 38. Leia comigo, verso 38. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Existe algum pecado em comer e beber? Não. Todos nós comemos e bebemos. Mas quando a Bíblia condena o comer e o beber, é porque não é o comer saudavelmente. Porque não é o beber água, é o beber bebidas alcoólicas. Quando a Bíblia está condenando, é porque, assim como foi no tempo de Noé, que comiam e bebiam, estavam se embebedando. Queridos, hoje à noite muita gente vai se reunir e vai encher a cara, vai se embebedar. Não é o plano de Deus. Não é o plano de Deus. Você não pode comer e nem beber nada que venha destruir a sua vida, matar os neurônios, porque os neurônios são destruídos pelo álcool e as pessoas perdem o discernimento. Então não entre neste grupo de pessoas que comem e bebem para sua própria perdição. Aqui diz que nos dias de Noé comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Existe algum pecado em casar? Não. Mas por que a Bíblia condena? Porque nos dias de Noé casavam e davam-se em casamento, porque o casamento virou banalidade. As pessoas iam para a cama com qualquer um. As pessoas banalizaram, as pessoas viviam uma vida promíscua, não tinham domínio próprio. Então, queridos, Deus abençoa o casamento, um marido, uma esposa, que se unem, eles formam uma família, isso é abençoado por Deus. Mas quando a Bíblia condena, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, porque eles estavam banalizando, eles estavam desrespeitando as leis do matrimônio. Até que Noé entrou na arca, diz aqui, verso 38, finalzinho. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Vocês estão percebendo que a Bíblia não fala que eles não viram? Aqui não diz que Noé entrou na arca e eles não viram. Eles viram ou não viram? Eles não viram as dezenas, as centenas de animais saindo do mato, vindo da floresta, centenas de animais de 2 em 2, lá em Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7 fala que os animais vieram de 2 em 2, saindo da floresta, um macho e uma fêmea, um macho e uma fêmea, vinham como tinha anjos conduzindo. Eles não viram os anjos, mas os animais estavam sendo conduzidos pelos anjos, porque esses animais vinham em ordem, casal, macho e fêmea, e foram entrando na arca. Isso eles viram, e eles viram também Noé e a sua família entrarem na arca. A Bíblia não diz que eles não viram, a Bíblia diz que eles não perceberam. Me diga, qual é a diferença entre ver e perceber? Porque muitos veem, mas não percebem.
Eles viram Noé entrando na arca, mas não perceberam que o fim tinha chegado. Que esta era a última oportunidade para entrar pela porta que ainda estava aberta. Porque depois que Noé e a sua família entraram, um anjo de Deus fechou a porta. Aí ninguém mais podia entrar. Eles não perceberam que os últimos minutos de graça, que eles podiam aproveitar a chance e também entrar pela porta que estava aberta, eles não perceberam, até que a porta se fechou. E aí veio o dilúvio. Nunca tinha chovido, mas aí começou a chover. Percebam então, queridos, que as pessoas estão vendo as guerras, vendo os terremotos, vendo a maldade no mundo, estão vendo, mas não estão percebendo que o fim está próximo. Queridos, aqui está dizendo, verso 39, não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, trabalhando no campo, plantando, colhendo. Um será levado e outro será deixado. Marido e a mulher trabalhando juntos. Quando Jesus voltar, um é levado, o outro é deixado. Isso não é triste? Isso não é triste? É o que está escrito aqui. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Você será levado ou você será deixado? Quem que escolhe? Quem escolhe ir para o céu ou não ir? Quem escolhe? Será que é Deus que diz, não, você pode, você não pode, você vai, o outro não vai? É Deus que escolhe quem vai e quem não vai? Ou é você que escolhe? Nós escolhemos ir para o céu ou não ir. É você que escolhe. Eu quero o céu a qualquer preço, a qualquer custo. Cada um faz a sua decisão. Jesus morreu por todos? Se Jesus morreu por todos, por que tantos vão se perder e tão poucos vão se salvar? Por quê? Porque as pessoas não aceitam a morte de Jesus, não se submetem a Deus. Verso 42, leia comigo. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Verso 44, por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Queridos, há 2000 anos atrás, Jesus nasceu e morreu por nós, e subiu ao céu. Ele morreu no ano 31, ressuscitou, morreu numa sexta, ressuscitou no domingo. Do ano 31, nós estamos em 2025, terminando o ano de 2025. E agora será a segunda vinda de Jesus. E Ele virá e nos levará. A porta da graça é representada pela porta da arca de Noé. Enquanto a porta da arca de Noé estava aberta, quem quisesse entrar, poderia entrar. Quando fechou, ninguém mais entrou. A porta da graça está aberta hoje. E você pode entrar, se você quiser, pode aceitar a Jesus como Salvador, pode confessar os seus pecados e ser salvo. Mas esta porta da graça não ficará aberta para sempre. Ela vai se fechar. Eu quero terminar lendo para vocês o que está em Apocalipse capítulo 22 e o verso 17. Apocalipse capítulo 22 e o verso 17. Leiam comigo. O Espírito, esse Espírito é o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo. E a noiva, quem é a noiva? A igreja. A igreja de Deus, vocês são a noiva. O Espírito Santo e a noiva dizem o quê? Vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Não discrimina ninguém. Todos que quiserem, venham e tomem de graça da água da vida. Esse é o convite que Jesus está fazendo para você, porque a porta da graça está aberta. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de
perdão. Permita que Jesus nasça no seu coração. Amém? Quantos querem permitir que Jesus nasça no seu coração? Quero ver a mão. Quero ver a mão dos que querem que Jesus nasça no seu coração. Fiquem com a mão levantada enquanto eu faço uma oração. Pai querido que estás nos céus, lá do céu, o Senhor está vendo as mãos levantadas, aceitando a Jesus como Salvador e pedindo que Jesus nasça na nossa vida, no nosso coração, sendo o nosso Salvador e o Senhor da nossa vida. Registra lá no céu, no livro da vida, todas as decisões que foram feitas e derrama a tua bênção sobre nós, porque é em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém. Amém.